Oiê, bom dia, gente. Então, mais um vídeo do episódio Reflexões ou Momentos da Minha Vida. Semana passada foi uma reflexão, essa semana vai ser um momento ruim que eu passei na minha vida e devagarinho eu vou contando aos poucos o que aconteceu, como eu superei. Então, quando eu morava no Amazonas, eu morei 2 anos, minha gente, na cidade de Tefé, no Amazonas. Antes disso, antes de qualquer coisa, beijo pra tu, beijo pra todo o povo do Amazonas, em especial de Manaus. Amo tu, viu, mana? Então, minha gente, eu tenho filho, meu filho hoje tem 26 anos. Quando eu tive meu filho, quando eu engravidei do meu filho, eu só queria ter um filho. E sempre dizia assim, né, minha realização vai ter um filho homem, vai ser um filho homem. Nada contra a mulher. Se viesse mulher também seria amada da mesma forma, mas é um sonho meu, eu me dou muito bem, eu me dou muito melhor, inclusive, em relacionamento amigos, com homens, sempre foi assim. Acho que é porque a mulher é um pouquinho complicada, né, minha gente? Vamos combinar. E aí, meu sonho era ter um filho homem, e Deus mandou um homem, e é a minha vida, meu filho é minha vida, é meu amor, minha paixão, meu amigo. Meu filho é a minha vida. E quando eu fui para o Amazonas, meu filho tinha 2 anos. Quando ele voltou com 4. Quando eu engravidei, eu já tinha 28 anos. Eu tive meu filho com 28 anos. E aí eu falei para a médica, olha só, eu quero ligar as trompas. Ela falou, não vou fazer isso, não é possível, você é muito nova. Eu falei, independente da idade, eu tenho plena convicção de que eu quero ter apenas um filho. Eu não quero ter mais filhos, eu só quero ter um. Para poder dar o melhor que eu puder, não sou eu não falo nem coisas materiais, gente, eu falo até de tudo, de atenção, de tudo. Quanto mais, nada contra quem tem muito filho, mas na minha cabeça era eu poder dar todo o suporte que eu pudesse dar. Enfim, ela não aceitou, que eu acho isso um erro, que nós somos donos dos nossos corpos. É claro que existem complicações, que tem gente que faz a ligação, aí daqui a pouco quer reverter quando conhece outra pessoa, eu entendo tudo isso. Só que aí nem todos pensam da mesma forma. Enfim, vamos lá para a história. Quando eu voltei do Amazonas, aí ele tinha 2 anos, e aí quando eu voltei, como eu sabia que não ia ser possível fazer o que eu queria, o meu marido optou por fazer uma vasectomia. Lá na época no Amazonas não era possível, o recurso não tinha para isso, o médico não tinha para isso. A gente morava no meio realmente da selva amazônica. O que tinha era um postinho dentro do quartel do exército e um hospital pequenininho, né? Vamos chamar de hospital, ali na cidade. Então ele resolveu fazer quando voltasse. Existe a lenda do boto cor-de-rosa, né? Que quem conhece o boto cor-de-rosa, quem tá ali naquela região, geralmente engravida. O boto engravida, minha gente. Olha só. Por coincidência, todas as mulheres que eu conheci na época, as esposas militares, quando saíram de lá, engravidaram. Ou então engravidaram lá mesmo, né? Enfim, quando eu retornei, eu engravidei, né? Que meu marido já ia fazer. Ele falou, assim que eu voltar, eu vou ver isso aí, vou procurar o médico e eu vou fazer a vasectomia. A gente estava totalmente certo, só queria um filho. Enfim, mas nós temos planos, como eu sempre digo, mas os de Deus são maiores. Então, existem coisas que a gente tem que passar na vida da gente, que a gente tem que passar, não tem como evitar. E essa foi uma delas. Então, as 2 vezes que eu descobri, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava com mais de 2 meses, porque eu não enjoava, enfim. E aí, né, eu não me lembro na época como foi que eu descobri e eu estava grávida, beleza. Fui pro médico, fiz o exame, confirmou, ok, vamos lá, né, vamos encarar mais um bebê aí, vamos encarar tudo de novo, vamos recomeçar. Recomeçar que eu digo mais um filho, né? Mas tudo bem, vamos levando. Como eu já tinha, era mais de 2 meses quando eu descobri, fui pra médica e tal, e aí eu resolvi ir pra mesma médica que me acompanhou durante a minha gestação com o meu outro filho e que fez o meu parto, entendeu? Eu optei até por cesariana e não me arrependo, fiz 2 cesarianas, não me arrependo. Faria 10 se fosse necessário. Enfim, aí ela começou a fazer o acompanhamento e resolveu fazer uma ultrassonografia logo no início, né, pra ver como é que tava tudo, e depois de um tempo a gente podia fazer outra ultrassonografia. Ok.
Quando já tinha 5 meses e pouco, ela pediu outra ultrassonografia. Hoje em dia, né, minha gente, o negócio é bem moderno. Quase todo mês a médica pede uma ultrassonografia. Eu vi pela minha cunhada, que vivia fazendo ultrassonografia. Na minha época, não. Na minha época, era inclusive pelo plano de saúde, você só tinha 2 por ano. E eu ainda fazia mais porque eu usava o plano de saúde para fazer e usava o Hospital do Exército também. Enfim. Quando estava com 5 meses e pouco, que eu fui fazer a ultrassonografia, né? Inclusive eu já sabia que ia ser outro menino, que parece que eu só faço menino, minha gente. Enfim, né? Mas vamos lá. Aí eu até fiquei, na época, meio chocada com a forma que foi dada a notícia pra mim. Porque eu acho que o profissional de saúde tem que ter, muitas vezes, mais tato para falar com o paciente. Muitas vezes a maioria das vezes, essas coisas técnicas, né, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe. Hoje nós temos mais facilidade de qualquer coisa, a gente corre lá no Dr. Google e a gente digita lá de uma forma às vezes certa, às vezes errado, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto quando é dado o diagnóstico. Enfim. Aí eu fui também para saber, não só para saber o sexo, eu fui também para ver como era que estava e queria saber o sexo porque eu já sabia que ia ser um menino. Então, quando a médica começou a fazer a ultrassonografia, né, ela falou, vamos ver o sexo. Aí, você já sabe, eu falei, eu tenho certeza que é menino. Aí ela olhou e falou, é menino, beleza. Aí ela foi mais detalhado. Aí ela já fez uma cara estranha. Quando ela fez uma cara estranha, eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim, eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, não sei. Ela falou, só um minutinho que eu vou chamar o doutor fulano de tal pra confirmar. E aí a gente já começou a ficar nervoso, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Daqui a pouco ela veio o doutor fulano, né? Que eu não me lembro, nomes, minha gente, eu não me lembro. E aí ele foi também, deu uma olhada, aí eu falei, dá pra você me dizer o que tá acontecendo? Ela falou exatamente assim como eu tô dizendo pra vocês. O seu filho não tem cabeça. Oi? Como assim? Eu me desesperei, eu comecei a chorar, a Alex também se desesperou e foi aquela agonia. Ela falou assim, olha só, você vai sair daqui e vai pro laboratório tal, era um laboratório, tem plano de saúde? Tem. Vai pro laboratório tal, então se a gente dá um encaminhamento, a gente vai confirmar esse exame. Aí eu falei, tá bom. Aí ela passou lá a requisição, a gente foi, fizemos, constatou a mesma coisa, era anencefalia, não tem nada a ver com não tem cabeça. A anencefalia é uma malformação do cérebro. Então, no meu caso, ele só formou metade de um cérebro. Metade era normal e metade não tinha formado. Segundo o que ela falou, né, a segunda médica falou, é como se fosse um pedaço ressecado, né? Enfim, hoje eu tenho até um pouquinho mais de informações, não lembro muito bem, na época procurei saber, marquei médico para que me explicasse direitinho, né? Mas na época foi um sofrimento muito, muito, muito grande na minha vida. Eu entrei em depressão, foi uma fase muito complicada. Eu acho que, fora o falecimento do meu marido, acho que foi o falecimento do meu marido, infelizmente, foi a pior fase da minha vida. Eu acho que essa daí foi a segunda pior fase da minha vida, dentre outras ruins que eu já passei e que, graças a Deus, eu tô aqui hoje para poder contar para vocês. E bem, graças a Deus, resolvida e com fé de que cada dia é um dia de cada vez. Enfim, foi confirmado, levei os exames para minha médica mesmo, minha ginecologista, e aí eu já tinha entrado no estado de depressão, minha pressão caía assim do nada, sabe? Eu começava a passar mal, estado emocional mesmo que estava complicado. E a minha médica, como eu já estava com quase 6 meses, a minha médica optou, me deu a opção, se eu quisesse, de fazer um parto prematuro. Minha gente, não era aborto, tá? Porque na fase que eu estava nem fazia, nem mesmo que eu quisesse eu também não faria. Mas, mesmo que fosse possível, eu também não faria. Mas ela optou por um aborto prematuro, pelo meu estado mesmo emocional, que ficou bastante complicado. E aí, naquela época, não se autorizava um parto de um bebê anencefalo. Então, ela me aconselhou a procurar um advogado para entrar com ação judicial para que fosse feito isso, esse pedido ao juiz, para que eu pudesse fazer esse parto de novo, mas pelo meu estado emocional, porque já estava confirmado e reconfirmado que ele não teria vida fora do útero, né?
a partir do momento que ele nascesse, ele ia ficar apenas algumas horas de vida e depois, porque o cérebro é que comanda o resto todo. Sem o cérebro não existe vida, minha gente. Pode ter coração, pode ter tudo, mas sem o cérebro não existe vida. Enfim, então, resumindo, eu entrei com ação, procuramos um advogado, eu entrei com ação. Tive que falar direto com o juiz, diretamente, eu e meu marido sentamos, marcamos e falamos com o juiz, explicamos a situação. Depois de muitos meses, com mais de 8 meses, eu não foi prematuro, ele autorizou o parto. E foi a primeira autorização aqui em Pernambuco de um parto anencefalo. Graças a Deus, depois do meu, foi mais fácil as outras pessoas, né? E depois do meu eu descobri que aquilo era uma coisa normal de acontecer. Até então nunca tinha ouvido falar desse assunto. Beleza, nós fizemos o parto, foi bastante difícil. Ele ficou 2 horas e meia, mais ou menos, ainda com o coraçãozinho batendo, e depois ele faleceu. Teve certidão de óbito, certidão de nascimento, tudo direitinho, tá guardadinho ali até hoje. O nome dele, o meu primeiro filho é Caio, o segundo era Luca. Ele recebeu o nome, tudo bonitinho, tá, minha gente? Enfim, como eu superei isso? Fiquei bastante ruim, foi difícil o processo, é claro que eu formei leite, foi muito difícil, muito, gente. Eu tô resumindo um pouquinho da história para vocês. Mas eu vou falar da superação agora, né? O ruim passou, vamos superar. Então, quando passou aquela fase ruim, quando passou aquele momento, né, que eu fiz outro parto, aí sim ela ligou as minhas trompas. Com 33 anos de idade, eu fiz a minha ligadura e fiquei tranquila até a morte do meu marido. Eu fiquei tranquila, eu não podia tomar anticoncepcional, desde nova que eu não podia tomar, que eu tinha um problema que eu não podia tomar, aqueles hormônios todos, enfim. Aí o que acontece? Eu, depois de uns meses, né, em recuperação, eu resolvi sair e começar a fazer cursos. Na época eu fui fazer confeitaria, né? Eu sempre gostei muito de fazer bolo, como vocês sabem, a maioria dos meus vídeos no canal de culinária são bolos, a minha paixão é o bolo, né? Então eu resolvi fazer o curso de confeitaria. Fomos lá no Senac, eu fiz inscrição, eu não me lembro quantas vezes foram, mas eu fiz um curso de confeitaria. E aí do curso de confeitaria, porque eu sempre tive paixão por modelagem, né? E aí eu acompanhava, já tinha algumas revistas da marca Balina, que é uma argentina que fazia bolos maravilhosos, belíssimos. E eu queria aprender aquilo ali. Aí quando eu fui fazer a confeitaria, não se dava aquilo ali. Se trabalhava com bico, glacê, mármore, essas coisas. Então quando eu saí do curso de confeitaria, meu marido falou, por que você não faz curso de biscuit? Até então eu não sabia o que era biscuit. Fui pesquisar, aí ele me explicou, aí eu falei, vamos ver se tem no Senac. Cheguei no Senac, tinha o curso. Fiz a inscrição no curso, eram 8 aulas, né? E aí não ia ser rápido, acho que era depois de um mês, mais ou menos, que eles formam turma. E aí acabei esquecendo do curso, perdi logo as 3 primeiras aulas, se eu não me engano, 3 ou foi 4 aulas, eu não lembro. E aí quando eu me lembrei, eu falei, meu Deus, o curso de biscuit. Aí eu cheguei, acho que só fiz 4 aulas mesmo, né? Das 8, 4 no máximo, 5, eu não lembro, minha gente, faz tanto tempo isso. E aí eu fiz o curso, daquele cursinho básico lá. E aí sim, o que eu quero mostrar com isso é de que sempre depois de toda a tempestade, minha gente, vem a bonança, né? Eu passei por toda aquela coisa difícil para me tornar melhor como pessoa, para que eu pudesse aguentar a dor, para que eu pudesse passar mais uma etapa difícil da minha vida, como eu passei, eu e o Gordo sempre junto. A gente sempre foi muito unido, a gente sempre foi muito parceiro e a gente sempre combinou em tudo, até nas nossas atitudes e pensamentos. Ele realmente, hoje eu vejo, hoje não, na época a gente já brincava disso, né? Ele era minha alma gêmea, aqui na Terra ele era minha alma gêmea. E eu só tenho gratidão a Deus por ter colocado aquele homem na minha vida. Enfim, e então, aí do curso de biscuit, eu só fiz 4 aulas no dia da exposição. A gerente já me chamou para dar aula. Mas como assim? Porque a professora que eu fiz o curso, ela era temporária, né? Ela estava cobrindo as férias de outra pessoa. Eu falei, mas eu acabei de fazer o curso, eu não sei nada. Ela falou, então tá bom, você treina, quando você se sentir capaz, você volta. Eu falei, pronto, me dê 6 meses, eu vou treinar bastante, eu volto. 6 meses depois eu voltei, fui contratada pelo Senac, fiquei mais de 1 ano dando aula, guardei o crachá até hoje ali de lembrança, né? E foi uma época maravilhosa da minha vida, porque ali eu floresci.
eu virei representante comercial, eu peguei 7 empresas diferentes. Eu comecei a vender a massa de biscuit da Policol, que é uma empresa maravilhosa daí de Santo André, em São Paulo, acho que é em Santo André a fábrica. E aí, gente, nesse tempo aí, para me aperfeiçoar, eu fui 2 vezes a Buenos Aires fazer a aperfeiçoação da modelagem biscuit. Eu fiz o curso com Jorge Rubens, eu fiz o curso com Cecília Canepa, fiz com a Letícia Soares Del Cerro e fiz com a Andréia, eu esqueci o outro nome dela, Andréia alguma coisa, né? Eu conheci Caceiros, eu conheci a cidade de Pilar, eu fui a Buenos Aires 2 vezes. Gente, foi maravilhoso, né? Fui à exposição de porcelana fria ali em Buenos Aires, na capital, bem pertinho ali do Obelisco. Que saudade que eu tenho dali de Buenos Aires. Olha, que alguma argentina, vê isso aí, que tem muita gente no canal de lá da Argentina, mas nem todos assistem todos os vídeos. Então, ó, beijo pro povo argentino, vocês moram aqui no meu coração. Se Deus permitir, um dia eu voltarei. Então, gente, a partir dali eu fiquei grande daquilo que eu fazia, né? Eu peguei 7 empresas diferentes, eu como representante comercial, eu trabalhei com 3 estados, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Fui representante todas essas empresas nesses 3 estados. Eu comecei a dar aula em lojas, e dava aula no Senac ainda, né? Comecei a dar aula nas lojas. Quando não tinha uma sala de aula, eu dizia, coloca uma mesinha aqui na frente que eu vou fazer a demonstração do meu produto. Eu colocava o meu produto dentro da loja e eu mesma tirava o meu produto dentro da loja. Quando o negócio começou a ficar apertado para mim e de tempo, né, que era muita coisa para fazer, eu formei uma equipe de 5 professoras, eu revolucionei a empresa. Não foi fácil ser representante da empresa Policol, porque eu era recém-cadastrada como representante comercial e eles não queriam uma pessoa que não tivesse experiência. Eu não tinha experiência como representante, mas eu era uma vendedora nata, de nascença, sempre fui. Sempre soube vender o meu produto. Isso aí faz parte do meu DNA. E curso nenhum, experiência nenhuma traz isso pra ninguém, não. Você traz isso com você. E aí eu consegui convencer. Ele falou, se você me der o nosso principal cliente, que é o cliente maior que nós temos aí, se você me der esse cliente, a representação é sua. E eram os irmãos Aluli na época, que era a maior loja, uma das maiores lojas que tinha outra também grande. E eu falei, você só quer os irmãos Aluli? Ele é seu. E aí eu fui lá, conversei com o dono que eu já conhecia, que eu sempre comprava material lá, já tinha deixado minha lista do lá do Senac, né, para as alunas comprarem. Então foi muito fácil ter os irmãos Aluli, como o Davi é uma pessoa maravilhosa. Eu não sei se ele ainda está na chefia hoje, mas era o dono, um dos donos. E aí eu revolucionei o mercado, eu vou dizer pernambucano, porque eu saí entrando Caruaru, Arco Verde, eu saí vendendo para tudo quanto era lugar, eu dava aula e já tinha uma legião de pessoas que me seguia. Foi uma época maravilhosa da minha vida. Eu, em um ano, no primeiro ano que eu peguei, eu tirei primeiro lugar em vendas na empresa Policol. Era a representante recente, né, sem experiência. Conseguiu bater a meta de todos os outros. Eu ganhei viagens para fazer aperfeiçoamento. Fui para Santa Catarina, né, para a cidade de Floripa lá, para fazer curso com a Néia Silveira. Ali o curso já era de pintura country que eu fui fazer. Passei uma semana em Floripa. Fui para São Paulo participar de feira 2 vezes. E tudo pela empresa Policol. E ele perguntou se eu queria em dinheiro, o que é que eu queria. Eu falei, só quero as passagens pagas e o curso. E assim foi feito e ele me deu essa bonificação maravilhosa. E aí eu fiquei reconhecida não só no Brasil, mas fora do Brasil. Recebi convites dentro do Brasil, em outros estados, para poder dar aula. Recebi convite fora do Brasil, em outros países, não foi nenhum nem 2. Na época não existia WhatsApp, não existia Instagram, existia só Orkut. E a gente se comunicava mais por e-mail, né? Então, eu tinha um site que era o Biscuit Art,
Era Biscuit e Arte o nome, né? Virou a minha logomarca, virou o nome do meu ateliê, foi bastante conhecido. Alunos de outros estados marcavam comigo aula sozinha dentro do meu aula particular, então eu fechava o ateliê para dar aula só para aquelas pessoas dali. Gente, o que eu quero dizer com tudo isso é que, diante de uma situação difícil, diante das situações difíceis, sempre existe uma luz no final do túnel. A gente não deve se desesperar por acontecimentos ruins. Os acontecimentos ruins, eles passam, como as coisas tão boas também passam, como as felicidades, alegrias, tristezas passam também. A gente tem que viver um dia de cada vez, porque a gente veio aqui, não foi para ser feliz. Novamente eu vou repetir isso, eu sempre falo isso. A gente veio para evoluir, a gente veio para aprender a lidar com os problemas, a gente veio para aproveitar das felicidades, tirar proveito das pessoas que a gente ama. Então eu sempre disse, sempre vou dizer, se você tiver a oportunidade, abrace hoje, diga que ama hoje. A gente não sabe o amanhã. Quando meu marido partiu, quando meu marido foi embora, foi uma fase bastante difícil, sofrida, mas só uma coisa me acalentava, né? Só uma coisa me deixava feliz em relação a tudo aquilo ali. Era que eu cumpri minha missão com ele. Eu abracei muito, eu beijei muito, eu dei muito carinho, eu mimava o meu gordo. Ele diz isso no trabalho dele, ela me mima, ela faz tudo que eu quero. Então eu não me arrependo. Desde o namoro eu colocava a comidinha dele no prato, né? Eu fazia de tudo por ele. Se ele dissesse, ai amor, o que é que você tá sentindo? Tá com dor de cabeça? O que é que você tem? Vamos cuidar. Então assim, eu não tenho remorso de não ter feito aquilo que eu quis fazer. Nós não brigávamos, e quando nós brigávamos era por besteira e logo se era resolvido. Desde que a gente casou, ele não ia para o trabalho antes que eu deixasse ele na porta, antes que eu desse um beijo nele. Então era uma harmonia muito gostosa. Tem muitos vídeos nossos aí no canal que ele era muito brincalhão, ele fazia muitas brincadeiras. E às vezes tem gente que tem impressão, como hoje eu recebi um recado bem feio e eu devidamente excluí e bloqueei a pessoa, porque não foi a primeira vez que ela fez comentário. É muito chata essa sua briga com seu marido. Quem me acompanha desde o início sabe muito bem que aquilo não era briga dentro do carro, aquilo era brincadeira. Nós brincávamos dessa forma, não existia briga, não existia desavença, não existia coisas ruins na vida da gente. Então, minha gente, é aquela coisa, né? Vamos abraçar, vamos beijar, vamos viver intensamente a vida da gente. Quando tá ruim, né? Se a gente estiver triste, vai até o fundo do poço, sim, vive tua tristeza. A gente precisa desses momentos. A gente não pode camuflar uma tristeza, a gente não pode camuflar uma angústia. A gente tem que viver, porque é dali que a gente vai tirar o nosso aprendizado. A gente precisa disso, a gente precisa dos momentos ruins e dos momentos bons, porque a vida são ciclos, nós vivemos de ciclos. E os ciclos, eles têm que ser vividos intensamente. Como que a gente pode tirar uma lição de uma coisa ruim para se tornar uma pessoa melhor se a gente não vive aquela coisa? A gente tem que viver. E sempre tendo a certeza que cada dia é um dia. Hoje está ruim. Amanhã é outro dia, amanhã pode estar mais ou menos, depois de amanhã pode estar melhor. 3 dias depois pode acontecer uma coisa, uma luz divina na tua vida e você ser abençoada. Então a gente nunca deve se desesperar, porque a gente está aqui de novo para evoluir. Então vamos viver. Na minha vida nem tudo é mar de rosas, na minha vida nem sempre eu estou feliz. Só que eu prefiro não passar essa tristeza. Se eu estou triste, eu fico reclusa, eu me afundo na minha dor, eu mergulho fundo na minha dor, para depois que eu estiver melhor, eu emergir. É isso que eu faço. Eu não venho aqui para mostrar a minha tristeza, porque eu nem sinto vontade de mostrar nada, eu só sinto vontade de viver aquilo ali. Então eu venho, quando eu apareço para falar coisas boas, eu apareço para poder dar uma palavra edificante para vocês, mas eu já tinha emergido daquilo ali, porque eu vivo os momentos intensamente, todos eles. E eu espero que vocês também vivam os momentos intensamente, porque a gente está para aqui, é para isso mesmo.
Então, minha gente, mais um pedacinho, bem resumidinho, porque se eu fosse falar realmente tudo, ia demorar muito, ia ser um vídeo de horas aqui. Eu tenho tanta história legal para contar da minha vida e esse é mais um episódio. Voltarei para contar outros com mais histórias e mais reflexões. Um bom domingo para vocês, com muita paz, muita luz e que Deus abençoe não só cada um de vocês, mas todos os lares de vocês, viu? Então, mais um conto da minha vida. Eu espero que vocês gostem. Voltarei novamente, tá bom, gente? Deus abençoe vocês e, um beijo no coração de cada um. Fui, gente! Bom domingo!